todos. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna, aqui implantadora da Agidesk. Como o Júnior falou, eu vou dar continuidade no treinamento que a gente teve no final de maio, que foi referente aos processos também, mas naquele treinamento a gente não conseguiu concluir todo o assunto, então a gente vai dar continuidade nele hoje. Só para relembrar também, caso alguém não tenha visto, né, o outro vídeo de treinamento, o Flow, né, que é essa funcionalidade que a gente está verificando hoje, ele está liberado, ele está disponível para clientes com plano Enterprise. Então, de repente, não é todo mundo, né, que está aqui agora na reunião que tem esse plano, que possui, né, essa visualização. E se alguém tiver interesse, né, em saber mais, em ver mais detalhes, vocês podem acionar o nosso comercial. E aqui também, no nosso menu Minha Conta, né, então, quando a gente clica aqui na informação do usuário logado em Minha Conta, a gente vai conseguir verificar nos módulos do fluxo de trabalho, quais são os fluxos que estão liberados, quantos fluxos a gente tem liberado aqui, para a gente conseguir montar. Então, aqui a gente vê os limites de fluxo e os limites das etapas. Aí também, caso precise aumentar, né, caso a gente precise de mais, também vocês podem entrar em contato conosco. Voltando aqui, então, para a tela inicial, a gente vai acessar, então, o módulo de Flow, né, o módulo de processos. Para acessar o módulo de processos, a gente pode vir aqui embaixo, né, lembrando que ele precisa estar liberado no ambiente de vocês, então a gente pode vir aqui dentro dessas imagens, clicar em processos, que ele vai já nos direcionar para o local correto, ou então no nosso menu lateral esquerdo, aqui escrito processos. A gente pode clicar, ele vai nos levar, então, para o mesmo lugar. Notem que aqui eu já tenho alguns processos cadastrados, isso é porque a gente já iniciou naquela outra reunião, né, a criação de um processo. Então, a gente verificou como é que a gente cria um processo, como que a gente cria um fluxo, e aqui, então, hoje a gente vai focar na criação das etapas e verificar essas etapas dentro de um atendimento. Então, né, no dia a dia, como é que vocês atendem um atendimento que possui flow vinculado. Vou entrar aqui nas configurações desse meu fluxo específico. Aqui, então, só voltando para vocês, nesses 3 pontinhos ao lado do nome do fluxo é as configurações, então a gente acessa por aqui. Aqui em cima a gente tem algumas abas específicas, a que a gente vai focar hoje é nessa aba aqui de etapas. Então, a gente vai fazer a criação das etapas juntos. Por padrão, quando vocês criam um fluxo novo dentro do Agidesk, ele vem com 3 etapas padrão, que ele coloca como sugestão para vocês. Aqui, eu já fiz a exclusão delas e a gente vai cadastrar, então, elas do zero. A gente vai cadastrar juntos. Para a gente cadastrar as etapas aqui dentro do nosso fluxo, a gente tem algumas formas de fazer isso. A gente pode cadastrar as etapas de forma específica, de forma única, ou então criar em lote. E aqui vai depender, então, se vocês querem criar somente uma etapa, se vocês já têm outras etapas em vista que vocês querem criar, então vai depender da necessidade de vocês no momento. Eu vou clicar aqui em criar em lote, e aqui quando a gente cria em lote, ele já traz o padrão que a gente precisa cadastrar, então ele mostra aqui como que a gente precisa fazer esse cadastro, e aqui ele traz um exemplo, né, das nomenclaturas que a gente poderia colocar. Então, primeiro a gente coloca o nome da etapa, um pipe duplo, a situação da tarefa, pipe duplo, então a gente vai separando as informações por pipe duplo. E aqui, então, estão todas as informações que a gente já pode colocar aqui na criação em lote das nossas etapas. Então, aqui eu vou colocar o nome da etapa, aqui a primeira que eu vou ter é a análise do gestor, lembrando que esse nosso fluxo aqui, ele é referente a uma solicitação de férias, então a gente vai trabalhar aqui nesse contexto. Lembrando que o pipe duplo, ele separa as informações, então coloquei o nome da etapa, depois eu vou colocar a situação que a tarefa ela vai se encontrar quando ela cair dentro dessa etapa. Aqui ela vai ficar em aprovação. Depois, mais um pipe duplo, se a gente quiser colocar equipe, depois responsável. Nesse caso, eu vou primeiro colocar somente o nome da etapa e a situação da tarefa quando cair nessa etapa. Depois, eu vou ter outra etapa, que é análise do RH. E aqui, eu também quero que ela fique na situação em aprovação. Sempre que a gente pula uma linha, significa que a gente está cadastrando uma nova etapa, né? Então, a gente faz linha por linha. Depois, eu vou ter a etapa de retorno do solicitante. Solicitante. Pipe duplo, a situação da etapa. Então, aqui é retorno do cliente. Mais uma etapa, aqui vai ser encerrado. E a outra que eu vou ter é cancelado.
Então, aqui eu tenho todas as etapas que eu quero colocar dentro desse fluxo, algumas eu já coloquei aqui a situação, outras eu não coloquei. Vou clicar em salvar. Notem que a gente não precisa, né, selecionar todas as situações ao mesmo tempo, a gente não precisa colocar todas as informações. Então, a gente pode ir colocando o que achar necessário. Se a gente quiser criar somente com o nome da etapa, a gente pode fazer dessa forma. Eu acho que eu devo ter colocado em outra nomenclatura que ele não deve ter identificado aqui a situação, mas a gente pode verificar depois isso. Criadas as etapas aqui, então, a gente criou em lote, então ele já colocou na ordem que eu fiz a criação também, e já colocou, então, todas as etapas que eu coloquei ali nas informações. Para a gente configurar a etapa específica, né, então eu tenho aqui a minha primeira etapa de análise do gestor, mas ela ainda está como pendente, a gente ainda não tem muitas informações sobre essa etapa. Para a gente verificar e para a gente configurar as informações dessa etapa, a gente tem esse botão aqui de configuração, ao lado do nome, né, da nossa etapa. Então, aqui a gente pode clicar nesse botão e ele vai nos trazer para a tela de configuração da nossa etapa específica. Então, aqui a gente pode alterar o nome, a nomenclatura dessa etapa, clicando em cima dela e depois clicando fora. A gente tem a situação da tarefa, onde, né, ele vai se encontrar quando ele cair dentro dessa etapa. Então, aqui ele está como pendente, mas eu quero que esteja em aprovação. Então, todos os atendimentos que caírem dentro dessa etapa, eles vão alterar a sua situação automaticamente para em aprovação. Depois disso, a gente tem o tipo de etapa. Então, o que que essa etapa faz? Ela é um evento inicial, ela inicia o nosso fluxo, ela é uma atividade, ela finaliza o nosso fluxo. Então, aqui, ela é a primeira etapa do nosso fluxo, a gente pode deixar ela como evento inicial. E aqui ao lado a gente tem informação do ícone personalizado. Então, aqui é mais visual, tá? Ele não impacta em nenhuma funcionalidade do Agidesk, realmente mais para visualmente vocês entenderem do que se trata aquela etapa. E aqui a gente tem várias possibilidades de adicionar, então, alguns ícones para remeter a essa etapa. Depois disso, a gente faz a seleção do responsável por essa etapa. Então, quem que vai ser responsável, a gente já vai definir um responsável automaticamente. Então, aqui a gente tem algumas opções para selecionar. Então, a gente pode alterar o responsável, a gente pode já transferir automaticamente para uma equipe, para um responsável. A gente pode fazer o preenchimento manual do responsável e da equipe responsável. Então, aqui eu vou transferir para a equipe ou responsável, porque eu já tenho uma equipe específica que eu quero que caia, né, nessa etapa. Então, aqui eu vou selecionar uma equipe específica de férias e tarefas, lembrando que aqui o nosso fluxo ele é referente à solicitação de férias, então a gente vai seguir nesse contexto. E aqui, então, na definição do responsável, eu estou transferindo os atendimentos para a equipe de férias e tarefas. E aqui a gente também pode transferir para um responsável específico. Então, por exemplo, toda vez que chega um atendimento desse tipo, é a Bruna que vai atender da equipe de férias e tarefas. Então, a gente já poderia deixar um responsável específico, né, caso essa informação não mude. Aqui, no caso, eu quero transferir somente para a equipe, eu ainda não tenho um responsável específico, vai cair para a fila de férias e tarefas, e quem verificar esse atendimento vai poder pegar, então, esse atendimento para si. Depois a gente tem os prazos para concluir a nossa etapa específica. Os prazos das etapas são chamados de SLO, então a gente tem os SLAs dos atendimentos e das etapas a gente tem os SLOs. Então a gente tem aqui o prazo de início, prazo para a gente iniciar a nossa etapa, e o prazo de término, que é o prazo para a gente terminar a nossa etapa. Lembrando que esse tempo ele começa a correr de acordo com o atendimento que foi criado, então o atendimento foi criado, o tempo começa a correr. Não é quando a gente inicia a etapa, então ele vai correr conforme o atendimento for criado. Não é obrigatório a gente colocar prazos, tá? Nem prazo de início, nem prazo de término. A gente pode colocar ou um ou outro, ou a gente não precisa colocar nenhum dos dois. Então, aqui, por exemplo, para eu iniciar essa etapa, eu vou dizer aqui que eu tenho 2 horas para iniciar essa etapa. E para terminar, então, eu vou informar que eu tenho 4 horas para realizar tudo o que eu preciso fazer dentro dessa etapa. Lembrando aqui também que esses tempos, eles não se somam. Então, no total, eu não tenho 6 horas de atendimento dentro dessa etapa específica. O meu prazo de término, ele é o prazo total que eu vou ficar dentro dessa etapa. Então, aqui a gente tem as 4 horas para finalizar essa etapa.
E depois a gente tem o intervalo, então aqui a gente vai escolher se o tempo ele vai correr de acordo com o horário de atendimento da equipe ou por horas corridas. Aí vai ficar a critério de vocês o que que vocês preferem contabilizar aqui. Por padrão, né, é muito comum que as pessoas utilizem o horário de atendimento da equipe, então é o horário que o pessoal realmente está online, está trabalhando, a não ser que seja uma equipe de plantão, por exemplo, né, que daí o pessoal coloca horas corridas. Mas daí vai ficar a critério de vocês. Depois disso, a gente tem as nossas instruções, então aqui isso serve para a gente colocar instruções para os agentes, para os clientes e também informar sobre restrições dessa etapa. Aqui essa informação ela vai ficar disponível a depender de onde a gente vai colocá-la, então aqui notem que a gente tem algumas abas diferentes, então se eu colocar a informação aqui na aba para agentes, os agentes vão verificar a instrução que a gente está colocando. Agora, se for para os clientes que têm acesso ao fluxo de trabalho, vão verificar as instruções. E aqui, sobre restrições, a gente vai informar o que, de repente, não pode fazer, o que não deve ser feito aqui dentro da etapa. Então, aqui a instrução é basicamente a gente informar para que serve essa etapa, o que deve ser feito dentro dessa etapa para ajudar na utilização do dia a dia, né? De repente, a gente está implantando o Flow agora dentro da empresa, né? A gente começou agora e o pessoal precisa de uma ajuda, né, para entender o que se faz em cada etapa, para entender o processo, ou até mesmo para deixar o processo documentado. Então, a gente pode colocar aqui as instruções. Então, aqui eu vou informar o que se faz dentro dessa etapa. O gestor do solicitante verifica a demanda e decide se aprova ou não. Então, basicamente, é isso aqui que acontece dentro da nossa etapa, lembrando que a gente vai escrever a depender de onde a gente quer que seja visualizado, né, e qual que é o objetivo aqui. A gente pode vincular anexos e artigos aqui nas instruções também, caso vocês queiram. E depois aqui embaixo a gente tem algumas configurações. Então, a gente tem o comportamento para o agente, então a gente tem como configurar algumas informações para o agente dentro dessa etapa. Então, aqui a gente pode informar que a gente vai ocultar essa etapa para quem não é responsável por ela. Então, aqui, por exemplo, a gente pegou o atendimento, a pessoa ela se colocou como responsável, as outras pessoas que não são responsáveis pelo atendimento, perdão, não vão verificar essa etapa. Aqui a gente tem a opção de permitir avançar a etapa com pendências, então a gente vai ver um pouquinho mais para frente que a gente tem algumas ações para realizar dentro das etapas, e aqui a gente vai definir que a gente pode, então, deixar uma pendência para a gente retornar depois e concluir essa pendência dentro dessa etapa específica. A pendência seria alguma ação que a gente não realizou dentro da etapa. Depois a gente pode permitir encerrar o fluxo com pendências. Então, aqui, se a gente permitir avançar a etapa com pendências, mas não permitir encerrar o fluxo com pendências, na hora que a gente for finalizar o fluxo, a gente vai ter que voltar nessa etapa e concluir essa pendência. Agora, se a gente permitir encerrar o fluxo com pendências, a gente não precisa retornar na etapa que ficou pendente, a gente pode finalizar, mesmo sem preencher aquela informação. E depois a gente tem a opção de ignorar requisitos, né? Ela vai ser uma etapa opcional. A gente não precisa preencher as informações que estão dentro dela, a gente pode avançar diretamente. Aqui nesse caso, no nosso exemplo, eu vou deixar assim, para a gente ver na íntegra como é que ele se comporta, mas em outras etapas a gente pode verificar aqui essa questão das pendências. E depois a gente tem o comportamento para o cliente, né? Então, que nem eu comentei, a gente pode compartilhar o fluxo com um cliente, com clientes específicos, e aqui a gente também pode informar que a gente vai ocultar essa etapa para o cliente, então essa etapa específica ele não vai verificar. A gente pode permitir avançar a etapa com pendências, né? Então, se é uma etapa de responsabilidade do cliente, por exemplo, permitir encerrar o fluxo com pendências, a mesma situação que a gente viu antes, e ignorar os requisitos. Então, a etapa vai ser opcional, a gente não precisa preencher as informações, a gente pode prosseguir sem preencher. Depois a gente tem as permissões avançadas. Aqui a gente vai definir com mais precisão, de forma mais específica, o que dá para fazer dentro dessa etapa, quem pode fazer e quem pode visualizar. Então, aqui a gente precisa criar um novo grupo de permissão para a gente definir quem consegue verificar essa etapa, quem consegue verificar as ações, as atividades e quem consegue realizar essas ações. Então, aqui eu vou criar um novo grupo
a gente precisa dar um nome para esse grupo, então vou colocar aqui agentes. Então, aqui eu estou referindo, esse grupo de permissão vai ser referente aos agentes, o que que os agentes vão poder realizar aqui dentro do fluxo. E aqui o contexto, então aqui eu vou precisar selecionar qual que vai ser o contexto. Estou me referindo a agentes, a clientes, a contatos, a uma equipe inteira. Então aqui nesse caso, eu vou selecionar os agentes, que é a quem eu estou me referindo. E aqui a gente pode selecionar se a gente vai compartilhar esse grupo com outras etapas e processos. Então, aqui, se a gente acha que a gente vai reutilizar esse grupo de permissão, ele serve para outras etapas também, a gente pode fazer o compartilhamento, que daí a gente não precisa criar mais de uma vez, né, o mesmo grupo de permissão. Então, a gente pode reutilizar ele. Feita a criação do grupo, deixa eu voltar aqui para baixo. Então, ele já trouxe aqui o nome da minha permissão, do meu grupo de permissão. Aqui ele está compartilhado com outras etapas e outros processos. E aqui está disponível o que ele vai conseguir verificar na etapa e o que ele vai fazer dentro da etapa. Aqui a gente pode fazer a configuração dessa permissão. Então, aqui abaixo a gente tem as permissões específicas e o que ele consegue fazer dentro das etapas e quais ações ele vai conseguir realizar. Então, aqui dentro da etapa, né, ele vai conseguir visualizar a etapa, ele pode iniciar a etapa, ele pode avançar, ele pode voltar, pode registrar pendência e pode reabrir o fluxo. E dentro das ações, ele pode visualizar, pode executar as ações, concluir, reabrir e registrar pendência. Então, ele está com tudo liberado aqui. Se eu colocar aqui dentro das ações, por exemplo, que ele não pode executar, ele vai conseguir visualizar as ações dentro da etapa, mas ele não vai poder realizar nenhuma delas. Então, aqui a gente vai definir quem vai poder visualizar e fazer o que dentro das etapas do atendimento. Ô, Bruna, Pode falar. só para contextualizar também para o pessoal, não sei se todo mundo que estava aqui assistiu ao treinamento anterior, né? Mas assim, tudo que a Bruna está falando agora é um somatório dos treinamentos anteriores, né? Então a gente está falando de permissões, a gente está falando de a gente vai falar agora de regras de automação, né? A gente está configurando fluxos de aprovação, quem é o responsável, qual é a equipe responsável, né? O que que o cliente vai ver nesse atendimento, o que que o agente vai conseguir fazer nesse atendimento, né? Então, tudo que a Bruna está falando agora é um somatório de tudo que a gente já viu até o momento, né? Então, todos os treinamentos anteriores aí que a gente veio falando aí ao longo dos últimos 2 meses, estão sendo aplicados agora aqui em um fluxo de trabalho, né, na configuração das etapas. Então, por exemplo, eu tenho uma etapa que é o meu cliente que tem que me enviar um documento. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, para o agente só visualizar e não conseguir iniciar, nem avançar, nem voltar, né? Isso tudo seria por parte do meu cliente. Então, eu poderia configurar grupos de permissão diferentes aqui, né? Essa é uma dúvida bem comum. Então, só para talvez alguém esteja olhando aqui, esteja achando talvez muito complexo, né? São muitas configurações, mas não é nada mais que um resumo, né, de tudo que a gente já veio conversando até agora, até o momento, né? Eu coloquei aqui no chat também um artigo que ele tem um resumo da configuração das etapas também, tá? Então, é legal sempre tentar entender, talvez, o contexto, o que que eu quero fazer no meu dia a dia, qual é o fluxo que eu desejo aplicar via Agdesk, né? Normalmente a gente já tem um mapeamento, um desenho, então é mais botar em prática agora e depois colocar em operação para os nossos agentes, nossos clientes trabalharem, né? Tem também outros clientes que eles não querem ver, outras empresas, né? Que eles não querem que o cliente dele, o cliente da empresa, verifique as etapas, né? Que é algo estritamente interno dos meus agentes. Então eu posso configurar ao invés de, assim como a Bruna fez agora, né, somente para os agentes, e aí eu não configuro um grupo de permissão para os meus clientes, ou seja, os meus clientes eles não vão ter acesso a informações de etapa, qual etapa está, né, qual é o andamento dessa etapa, quais são as ações que têm que ser realizadas, algo estritamente interno, somente os agentes vão ver. Então vocês notem que é bem flexível as configurações, né? Isso que eu quero deixar claro aí também. Mas tá indo muito bem, Bruna, pode seguir aí. Beleza. Perfeito. Então, que nem o Júnior comentou, eu fiz um grupo de permissão para os agentes, mas a gente pode fazer um novo grupo de permissão aqui.
a gente pode ir colocando vários, né, que a gente precise colocar dentro da etapa, e aqui eu vou colocar, então, de clientes, né, então, o que que meu cliente, ele vai poder fazer aqui dentro dessa etapa. Então, aqui eu vou colocar dos contatos, né, então, das pessoas físicas que estão cadastradas aqui no meu ambiente como um cliente. Aqui eu também vou compartilhar esse grupo com outras etapas e processos, vou salvar, e, de novo, vou arrastar aqui a tela para baixo para a gente fazer a configuração. Aqui ele saiu com todas as permissões, mas, na verdade, eu não quero que ele faça tudo isso, né? Então, eu venho aqui na configuração da minha permissão, e aqui dentro das etapas, eu posso informar que, na verdade, ele não pode fazer nada, e nem as ações. Então, aqui, na verdade, ele não tem acesso nenhum, ele não vai verificar as minhas etapas e não vai verificar as minhas ações. Ou então, de repente, eu posso liberar que ele visualize, mas ele não faça mais nada, né? Então, aqui, a gente pode ir colocando de acordo com o que ficar melhor para vocês mesmo, né? Então, o que for necessário, vocês podem ir configurando aqui, que ele é bem abrangente, né? A gente pode deixar bem personalizado. Então, aqui, por exemplo, né, eu quero que ele visualize, mas eu não quero que ele faça mais nada. Então, ele não vai executar, ele não vai iniciar a etapa. Então, aqui, a gente está liberando, por exemplo, né, a visualização para o nosso cliente e mais nada. Então, ele não pode fazer mais nada aqui dentro dessa etapa. Depois disso, a gente tem a navegação, depois os grupos de permissão. Então, aqui a gente está informando que a partir dessa etapa, a gente vai ocultar as próximas etapas. Isso aqui é opcional também, só se vocês quiserem, né? Então, eu não quero que as pessoas elas tenham acesso às próximas etapas, eu não quero que elas visualizem o que vai vir depois, eu quero que elas verifiquem só a etapa que ela está naquele momento. Então, a gente pode habilitar isso. E depois aqui, então, a gente tem as ações e requisitos dentro da nossa etapa. Aqui as ações vai ser o que a gente vai realizar dentro dessa etapa de fato. Então, aqui eu vou criar uma nova ação. Aqui eu vou definir qual que vai ser a ação que eu vou realizar. Então, aqui eu quero preencher um formulário. Vou pesquisar pela ação específica. E aqui, então, eu vou selecionar preencher formulário. E aqui eu vou precisar selecionar qual formulário que eu estou me referindo, né, que eu vou preencher. Então, aqui eu vou preencher esse aqui, chamado de RH, solicitação de férias e informação do gestor. Aqui a gente pode deixar um título personalizado para essa ação específica. Então, aqui, por exemplo, verificar demanda. Dentro da nossa ação, a gente tem as instruções também para essa ação específica. Então, a gente tem a instrução da etapa e a gente também tem a instrução das ações. Então, aqui, se for necessário, a gente também pode preencher a instrução para o agente, para o cliente ou sobre restrição dessa ação específica. E da mesma forma aqui, então, a gente tem o comportamento para o agente. Então, por exemplo, se a gente quer ocultar a etapa, permitir avançar com pendências, permitir encerrar o fluxo com pendências e ignorar requisitos. Então, essa ação específica, ela vai ser opcional. Eu não preciso realizar ela, não preciso preencher essa ação. Aqui, da mesma forma, a gente tem para o cliente, né? Então, que nem a gente verificou anteriormente, e a gente também tem a permissão avançada para a ação específica. Então, aqui a gente está se referindo a essa ação específica aqui, caso eu queira, né, configurar uma permissão avançada, mais especificamente aqui para essa ação. Vou salvar aqui. Aqui, então, eu já tenho uma ação que é preencher o formulário. Então, dentro dessa etapa, eu vou cair nessa etapa e eu vou precisar fazer essa ação que está aqui dentro. Depois disso, a gente tem as regras de automação. Então, aqui notem que a gente tem algumas abas também das regras de automação. Então, eu tenho a opção de cadastrar uma regra de automação, lembrando que a regra, ela é uma ação automática que o sistema ele faz por nós. Então, eu posso configurar quando a gente entra na etapa. Então, esse aqui vai ser o meu gatilho quando eu entro na etapa. Ou quando eu inicio a etapa. Então, o meu gatilho vai ser quando eu der o start nessa etapa. Durante a etapa, então, meu gatilho aqui vai ser durante o tempo, né? Então, conforme a etapa ela for percorrendo. Ao sair da etapa, então, meu gatilho é quando eu avanço para a próxima etapa. E com base no tempo, então, aqui também, conforme, né, a etapa ela está durando, com base em um tempo específico, a gente vai fazer alguma ação automática. A gente vai configurar outras etapas, onde a gente vai verificar todas essas regras de automação, mas nessa etapa aqui específica, eu vou colocar aqui, ao entrar na etapa, eu vou realizar uma ação automática. Então, aqui eu vou vincular uma regra que eu já tenho cadastrada, que é da aprovação do gestor. Então, o que eu estou realizando aqui? Quando eu entro na etapa, eu vou informar para o meu sistema que aqui, quando eu entrar, eu quero que seja enviada a aprovação
para o gestor da pessoa que está solicitando as férias. Então, aqui, quando eu entro na etapa, vai ser enviada uma aprovação de forma automática para o gestor de quem está solicitando as férias. Então, aqui, essa é a primeira regra que a gente vai configurar. E depois, ao sair da etapa, eu vou colocar mais uma regra que eu tenho aqui vinculada, que é aqui de comentário avanço de etapa. Vou salvar, e aqui o que eu estou informando, né? Que quando eu for sair da etapa, eu vou colocar um comentário de forma automática. Depois disso aqui, a gente tem informação do fluxo. Então, a gente tem as etapas de origem, as etapas de destino e as etapas de retorno. A etapa de origem, então, é de onde essa etapa específica que a gente está nesse momento, ela vem. Então, como é a nossa primeira etapa do fluxo, ela não tem uma origem, ela é a própria origem, né, do fluxo. Depois a gente tem a etapa de destino, então, para onde a gente consegue ir depois que a gente passou por essa etapa. Então, dessa etapa aqui, de análise do gestor, eu posso ir para onde? Né? Quais são as minhas possibilidades? Então, aqui eu vou vincular uma nova etapa, eu vou definir para qual etapa que eu vou poder seguir a partir dessa aqui. Então, depois da análise do gestor, eu posso ir para a análise do RH. Então, pensando num cenário positivo, né? O gestor aprovou as férias, fez sentido, tá tudo ali que ele precisa, agora ele vai passar, então, para a análise do RH, para o RH verificar essa demanda e verificar se a gente vai prosseguir com essas férias ou não. Vou salvar aqui a etapa de destino, e aqui, então, ele já me trouxe a primeira etapa que eu posso ir depois que eu sair da análise do gestor. Eu também posso selecionar que eu vou ter a opção de ir para outra etapa. Então, aqui pensando num caminho negativo, por exemplo, né, eu sou o gestor, eu estou verificando aqui a etapa, né, estou verificando aqui a solicitação, e alguma coisa não bateu, não fez sentido, não vou poder prosseguir, a pessoa ela vai ter que solicitar novamente, a gente vai precisar conversar ou algo do tipo. Então, aqui eu posso ir para cancelado, então eu não vou poder dar continuidade nessa solicitação de férias. Então, ao invés de ir para a aprovação do RH, análise do RH, vai ir para cancelado, porque a gente não pode dar continuidade nessa demanda. Então, aqui vou salvar, e a gente tem esses dois destinos possíveis, né? Então, a gente pode ir pelo caminho positivo, pelo caminho feliz, ou então pelo caminho que vai dar errado. Então, aqui a gente configurou a nossa primeira etapa. Então, aqui a gente colocou as etapas de destino e a gente também tem as etapas de retorno. Nesse caso, como é a nossa primeira etapa aqui, a análise do gestor, a gente não consegue retornar para nenhuma outra, ela é a primeira. Então, aqui, as etapas de retorno, basicamente, a gente informar que a gente pode voltar para uma etapa que já passou. Então, novamente, como essa é a primeira do fluxo, a gente não consegue retornar para nenhuma outra. Vou salvar aqui, então, a nossa etapa. Vou voltar aqui para as configurações do nosso fluxo, e aqui então já ficou configurado com as informações que a gente colocou dentro das configurações dessa etapa específica. Agora a gente vai fazer essa mesma coisa nas outras etapas aqui que a gente cadastrou. Então, vou acessar aqui as configurações, vou definir qual que é a situação da tarefa quando ela cair nessa etapa específica, agora a gente está na etapa de análise do RH, então, aqui eu também quero que esteja em aprovação, então, porque o RH vai precisar verificar se está tudo certo, se ele pode aprovar as férias ou não. Aqui a gente tem o tipo de etapa, então aqui não é o evento inicial, né? Então, o evento inicial era a primeira etapa que a gente passou. Aqui a gente pode informar que é um evento intermediário, né? Então, ele está fazendo parte de outras etapas ali do fluxo. Depois disso, a gente tem o responsável, então a gente pode definir aqui o responsável novamente, a gente pode optar por manter a equipe e o responsável que estavam anteriormente na outra etapa, a gente pode alterar o responsável, a gente pode transferir para outra equipe ou para outro responsável, a gente pode preencher manualmente a equipe e o responsável. Aqui eu vou informar que a gente vai preencher somente o responsável. Então, aqui a equipe ela já permanece a mesma e a gente vai preencher somente o responsável por essa etapa. Aqui, novamente, a gente tem os prazos, né? Então, o prazo de início e o prazo de término dessa etapa. Então, aqui, novamente, vou colocar que eu tenho 2 horas para iniciar. E eu tenho, então, aqui, por exemplo, 5 horas para finalizar essa etapa. E aqui o intervalo, então, que vai correr essas horas. Então, se vai ser de acordo com o horário de atendimento da equipe ou horas corridas. Eu vou deixar aqui o horário de atendimento da equipe, porque são as horas úteis que a gente está, de fato, trabalhando.
Depois a gente tem as instruções, então que nem a gente viu que a gente tem para os agentes, para os clientes, sobre as restrições. Então aqui a gente pode colocar o que a gente está fazendo dentro dessa etapa, alguma documentação específica dessa etapa que a gente quer compartilhar com a gente. Se a gente quiser fazer o compartilhamento do fluxo para os clientes também, a gente pode colocar alguma instrução. Então aqui vai depender da necessidade de vocês também. Aqui, como a gente verificou anteriormente, a gente tem o comportamento para o agente, né? Então, aqui, se a gente vai ocultar a etapa para quem não é responsável por ela, se a gente vai permitir avançar a etapa com pendências, então a gente vai registrar uma pendência e vai prosseguir para outra etapa. Se a gente vai permitir encerrar o fluxo com pendências, né? Então, a gente vai registrar a pendência, mas a gente não vai retornar para colocar alguma informação ali depois, a gente vai deixar pendente mesmo. Ou então, se a gente vai ignorar os requisitos, essa etapa ela vai ser opcional. A gente não vai precisar preencher, a gente pode só avançar. E aqui da mesma forma para o cliente, né? Então, se a gente vai ocultar para o cliente, ele não vai verificar essa etapa. Se a gente vai avançar com pendências, encerrar o fluxo com pendências ou deixar essa etapa opcional. Depois a gente tem as permissões avançadas aqui, então como a gente já criou um grupo de permissão específico, a gente compartilhou ele, aqui a gente pode vincular o grupo. Então, como a gente compartilhou, a gente não precisa criar novamente, né? Então, eu posso utilizar os dois que eu já criei anteriormente. Então, aqui fazendo o vínculo, eu informo também, novamente, que nessa etapa, os agentes eles vão poder realizar tudo que está dentro da etapa, mas os clientes, eles só vão poder visualizar as ações e as etapas. Então, eles não vão poder fazer mais nada aqui dentro dessa etapa específica. Depois a gente tem a navegação, então se a gente quiser ocultar as próximas etapas, então a partir aqui da análise do RH, as próximas a gente não vai conseguir verificar. E depois, então, as ações e requisitos, que é de fato o que a gente vai realizar aqui dentro da etapa, o que a gente vai preencher. Então, aqui eu vou colocar uma nova ação. A ação aqui, nesse caso, vai ser preencher um checklist. Eu vou selecionar qual que é o checklist que eu vou preencher aqui dentro dessa etapa. Então, aqui é validar solicitação de férias. E aqui eu também posso colocar um título personalizado. Então, aqui, validar solicitação. Da mesma forma, a gente consegue colocar instruções para essa ação específica, né, e a depender se meu cliente ele vai conseguir verificar, se ele vai realizar a ação, eu posso colocar tanto para a gente, tanto para o cliente, ou então sobre alguma restrição dessa ação específica. E aqui, da mesma forma que a gente verificou, a gente tem o comportamento para o agente e para o cliente, e aqui, então, a gente tem as mesmas opções de antes, e aqui a gente pode colocar essa ação como opcional, né? Então, se a gente não vai realizar essa ação, ela não é obrigatória. E aqui, da mesma forma, a gente tem as ações avançadas, as permissões avançadas. Aqui, então, se nessa ação específica a gente quer mais um nível de restrição, né? Então, aqui, de repente, eu não quero que nessa ação específica o meu cliente ele veja, né? Que ele tenha acesso. Então, aqui a gente pode configurar mais uma permissão em cima dessa ação específica. Voltando aqui, então, para ações e requisitos, já tem a ação que a gente vai realizar aqui dentro dessa etapa. E aqui abaixo, então, eu vou configurar as regras de automações. A gente configurou quando a gente entra e quando a gente sai da etapa. Agora, quando eu inicio a etapa, eu vou colocar, então, outra regra de automação. Então, aqui, eu vou informar que quando eu iniciar a etapa, eu também vou enviar um fluxo de aprovação, mas agora eu vou enviar para o RH, para ele verificar se ele vai aprovar essa solicitação de férias ou não. E a outra regra de automação, então, que eu vou colocar aqui, vai ser durante a etapa. Então, o que eu estou informando? Se durante a etapa eu aprovar o atendimento, né, a solicitação de férias, então eu vou inserir um comentário com mais detalhes sobre isso, né, que foi aprovado, né, enfim. Então, aqui já vou vincular a regra que está criada também. E aqui, então, a gente tem cadastrado quando a gente inicia a etapa e durante a etapa. Então, quando a gente inicia, a gente vai enviar o fluxo de aprovação e durante a etapa, caso ela tenha sido aprovada, a gente vai colocar um comentário de forma automática. Aqui, então, a gente tem já uma etapa de origem configurada, porque lá na nossa etapa anterior de análise do gestor, a gente configurou uma etapa de destino. Então, a gente entende que a gente veio de análise do gestor e parou aqui em análise do RH. E é por isso, então, que ela já é a nossa etapa de origem. E aqui na etapa de destino, a gente vai informar para onde a gente consegue ir
Então, a partir aqui da etapa da análise do RH. Então, eu vou clicar aqui em nova etapa, vou informar para onde que a gente pode ir a partir daqui. Então, se der tudo certo, eu vou enviar para retorno do solicitante. Então, se o gestor aprovou, se o RH aprovou, então tá tudo certo, a gente consegue prosseguir com a solicitação de férias. E agora, então, a gente quer um retorno do solicitante para ele informar que tá tudo certo, ele recebeu, já ajustou ali as demandas dele e ele vai poder sair de férias. Então, aqui, esse é o nosso caminho feliz, o caminho que dá tudo certo. Mas a gente sempre tem que pensar também, caso, né, não dê tudo certo, caso tenha algum problema, né, o gestor ele aprovou, mas o RH ele não aprovou, então a gente pode ir para cancelado também. Né? Então, se a gente verificou algum problema que a gente não pode continuar, a gente pode cancelar essa solicitação, que a gente não vai conseguir prosseguir. E aqui, em etapas de retorno, a gente teria, né, uma etapa para retornar, que seria aqui a etapa de análise do gestor, mas aqui vai depender se vocês querem trabalhar com esse tipo de retorno, né? Então, se vocês querem voltar para uma etapa que já passou, se de repente isso faz sentido no fluxo de vocês. Aqui no meu fluxo acaba não fazendo muito sentido, mas vocês têm essa possibilidade de retornar para uma etapa, né? Então, aqui não deu certo, a gente vai precisar retornar, faltou alguma coisa, a gente precisa de mais alguma informação, então vocês podem retornar. Vou salvar aqui então essa etapa que a gente cadastrou e vou voltar aqui para as configurações então do nosso fluxo. Vamos configurar a outra etapa, que é retorno do solicitante. Entro aqui nas configurações, vou alterar aqui a situação da tarefa. Agora, eu quero que ela esteja como retorno de cliente. Aqui também não é um evento inicial no nosso tipo de etapa, aqui é um evento intermediário, né? Então, a gente está passando pelo fluxo. Depois disso, a gente vai definir quem que é o responsável por essa etapa. Aqui, nesse caso, o responsável pela etapa é o nosso solicitante, né? Então, aqui, o retorno do solicitante é o nome da nossa etapa. Então, quem que é o responsável é o nosso solicitante, ele que precisa fazer alguma ação dentro dessa etapa. Então, aqui, eu vou transferir para um personagem específico e o personagem vai ser o meu contato. Então, aqui eu estou informando que o contato, né, que no caso é o solicitante do atendimento, ele vai ser responsável, então, por essa etapa específica. Depois a gente tem os prazos, então aqui também a gente pode configurar quanto tempo a gente tem para iniciar a etapa e quanto tempo a gente tem para terminar a etapa. Aqui vou colocar, então, por exemplo, que ele teria 2 horas para iniciar e aqui 6 horas para finalizar. E aqui também a gente pode colocar o intervalo, se a gente vai colocar por horas corridas ou horário de atendimento da equipe. Aqui agora eu vou colocar por horas corridas, porque, né, meu cliente, por exemplo, eu não sei qual que é o horário que ele faz, enfim, eu quero que ele me responda rápido, então eu vou contabilizar com horas corridas, por exemplo. Depois a gente tem as instruções, então, novamente aqui para os agentes. Aqui a gente pode colocar para o cliente, né, já que a gente está fazendo esse compartilhamento com o nosso contato. Então, aqui, por exemplo, retornar se deu tudo certo com a solicitação. Então, se ele está ciente, por exemplo, então aqui a gente está colocando uma instrução para ele sobre o que, que ele deve fazer dentro dessa etapa, ou então se a gente quiser documentar alguma coisa aqui dentro dessa etapa. Depois a gente tem o comportamento para o agente, o comportamento para o cliente. Então, aqui, né, se a gente vai ocultar essa etapa para ele, o que não faz sentido nesse caso, até porque ele vai ser o responsável por essa etapa, mas se a gente vai deixar ele permitir avançar a etapa com pendências, se a gente vai permitir que ele encerre o fluxo com pendências, ou se a gente vai ignorar os requisitos e essa etapa vai ser opcional para ele. Depois a gente tem as permissões avançadas. Aqui eu não vou colocar nenhuma permissão avançada, porque eu quero que o meu cliente ele verifique essa etapa, ele consiga realizar as ações nessa etapa. Depois, em navegação, a gente pode ocultar as próximas etapas, né? Então, de repente, eu não quero que o meu cliente ele verifique as próximas etapas. Eu quero que ele verifique somente essa, né, que ficou, então, disponível para ele.
Depois, aqui em ações e requisitos, a gente pode colocar o que, que ele deve fazer. Nesse caso aqui, ele não precisa preencher nenhuma ação. Então, por exemplo, se ele colocar um comentário dentro do atendimento, isso já é suficiente para mim. Então, muito importante mencionar que nem toda etapa a gente precisa colocar uma ação, né? A etapa ela não precisa ter uma ação específica. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma etapa que envolve o solicitante, a gente deixa que ele faça um comentário mesmo dentro do atendimento e não preencha aqui uma ação específica. Depois a gente tem as regras de automação. Então, aqui, com base no tempo, eu vou configurar uma regra informando, né, que se ele demorar muito para responder, se ele ficar inativo, então a gente vai adicionar um comentário. Então, aqui eu vou vincular uma regra que já está criada. Aqui encerra inatividade do solicitante. Então, aqui a gente vai adicionar um comentário caso o nosso solicitante ele fique inativo, né? Porque ele precisa nos responder para a gente conseguir encerrar esse processo. Depois disso, então, a gente tem a etapa de origem, né? Então, da onde que a gente veio, né, para vir para essa etapa aqui de retorno do solicitante, para onde que a gente vai poder seguir, né, no fluxo. Então, aqui eu vou colocar uma nova etapa. Vou informar qual que é a etapa, então aqui a gente pode ou encerrar ou cancelar, né? Então, aqui o encerrado. Então, se deu tudo certo. Então, aqui a gente tem a opção de ir para o encerrado. Aqui a gente pode colocar o cancelado também, então de repente o solicitante ele verificou que tem alguma coisa errada, não fez sentido, né, então não deu certo, então aqui ele pode cancelar essa solicitação também, de repente ele se arrependeu, ele quer trocar as datas, então ele pode cancelar também. E aqui, nesse caso, então, a gente tem duas etapas de destino, então ele vai poder escolher para onde ele quer prosseguir, quando ele estiver dentro dessa etapa aqui de retorno do solicitante. E aqui dentro da nossa etapa de destino, a gente também pode configurar uma regra para a gente avançar de forma automática. Então, ao invés da gente escolher para onde que a gente vai ir dentro dessa etapa, ele vai ir de forma automática, caso essa regra ela se encaixe aqui, ela seja verdadeira. Então, aqui eu vou vincular uma regra, informando, né, que se ele ficar inativo por muito tempo, a gente vai encerrar o atendimento automaticamente. Então, aqui, dentro da minha etapa de encerrado, eu tenho, deixa eu só voltar aqui para baixo, eu tenho essa regra aqui para avanço automático. Se ele ficar inativo por um tempo X, a gente vai ir direto para essa etapa de encerrado. Né? Caso contrário, caso ele fique ativo, ele vai conseguir escolher para onde ele vai. Né? Então, o solicitante vai escolher. Caso contrário, caso ele fique inativo, a gente vai automaticamente para a etapa de encerrado. Vou salvar aqui, então, a nossa etapa e a gente vai configurar, então, as duas últimas etapas que a gente tem aqui no nosso fluxo, que é de encerrado e de cancelado. Essas duas etapas, elas são mais simples, porque são etapas de encerramento do nosso fluxo. Então, aqui a situação da tarefa, ela fica como encerrada, e a gente entende que depois daqui a gente não tem muito o que fazer, né? Então, aqui o tipo da etapa é um evento final, né? Então, a gente está finalizando o fluxo. Aqui eu sempre gosto de deixar mantido, né, a equipe e o responsável, então quem encerrou vai ficar como responsável do atendimento. Aqui não faz sentido a gente configurar prazos e instruções, porque a gente finalizou a nossa etapa. Então, basicamente, aqui já está pronta a configuração da nossa etapa de encerramento, e eu vou fazer a mesma coisa, então, com a etapa de cancelado. Aqui eu vou alterar a situação da tarefa, então a tarefa ela vai ficar como cancelada, caso ela caia aqui nessa etapa específica, e aqui o nosso tipo de etapa também é um evento final. E aqui, como a gente está encerrando, então a gente não tem mais muitas ações para realizar, a gente já realizou tudo antes, aqui a gente realmente está só encerrando o atendimento ou cancelando ele. Feito isso, então, eu salvei aqui e configurei já todas as minhas etapas dentro do fluxo. Eu vou só verificar se a gente já tem ela vinculada ao serviço específico, para a gente verificar na prática, então, como que fica o atendimento configurado com um fluxo um fluxo de processos, né? Eu ia falar de automação. Então, aqui já está vinculado ao serviço específico, a gente vai fazer a solicitação desse serviço para a gente verificar na prática, então, como que funciona o atendimento. Júnior, não sei se a gente tem alguma dúvida, de repente, do pessoal, antes da gente prosseguir. Não, na verdade, tá. Esse fluxo ele é um fluxo até mais simples, né, Bruno? Um fluxo Sim. de solicitação de férias ali.
Eu vou colocar aqui no chat, até já tinha colocado no outro treinamento, foi um artigo que a gente conversou lá no final do treinamento, que ele tem algumas dicas, alguns insights, né? Então o pessoal pode estar olhando para pensar no seu dia a dia, no seu processo, ter ideias, ter insights sobre como aplicar o Agiflow no dia a dia, né? Essa parte de processos, de fluxos, de etapas, né? Então, eu acho que olhando esse artigo, né, para quem estiver vendo o treinamento aí, é só procurar lá na nossa base de conhecimento, conheça o Agiflow, conhecendo o Agiflow. Então ali pode ter alguns insights, tem um exemplo ali de nova vaga, de nova contratação. Então, se o salário é mais que 2.000, vai para uma etapa, se for menos, vai para outra. Precisa passar por uma aprovação do gestor da área. Então, alguns insights ali que eu acho que o pessoal pode ter. E quem estiver vendo esse treinamento, né, e não tiver esse módulo liberado, né, por favor, entre em contato conosco, pode abrir um chamado ali no suporte ou direto com o comercial que a gente transfere, né, a gente tem alguns formatos aí de contratação diferentes para esse módulo. Então agora, depois de tudo isso, acho que é bom ver na prática, né, Bruna? Depois de tudo que a gente Sim, conversou aí, vamos ver como é que se comporta esse teu fluxo. perfeito. O pessoal deve estar ansioso aí para ver. Beleza. Então, aqui eu vou criar um atendimento em nome de um terceiro. Isso a gente verificou nos treinamentos anteriores também. Então, aqui eu vou abrir em nome da Daniela aqui né, do nosso ambiente. Então, aqui, para não ser no meu nome, né? Então, vou abrir o nome dela, como se ela estivesse solicitando as férias, né? Então, aqui eu vou fazer essa abertura por ela. Aqui eu vou pesquisar pelo serviço específico, que é a solicitação de férias. Aqui, solicitação de férias. Vou salvar e ele vai pedir para eu preencher o formulário, né, de abertura do atendimento. Então, aqui eu vou solicitar as férias. Solicitação de férias, aqui eu posso colocar uma descrição. Aqui eu vou informar qual que é o período de início, né? Então, quando que eu vou iniciar minhas férias? Então, por exemplo, aqui do dia 13 e é uma data de fim também. Então, do dia 13 ao dia 17, por exemplo, 5 dias de férias. E aqui, então, vou clicar em salvar. Então, estou fazendo a abertura do atendimento para a Daniela, né, em nome dela. E aqui, então, vocês conseguem verificar que a gente já tem uma etapa a mais, aqui uma aba a mais no nosso atendimento. Então, por padrão, a gente tem aqui as abas de comentários, anexos, atividades e histórico. Aqui, quando a gente tem um atendimento vinculado a um fluxo de trabalho, a gente tem aqui essa aba de fluxo de trabalho. Aqui, então, a gente já consegue verificar todas as etapas, né? Então, se eu tivesse ocultado as próximas etapas, a gente não conseguiria verificar essas outras etapas aqui que a gente tem de destino. A gente caiu aqui na etapa de análise do gestor, que é a primeira que a gente configurou lá no fluxo. Aqui ao lado também a gente consegue verificar que está vinculado a um fluxo de trabalho, e a gente consegue verificar qual que é a etapa atual que a gente está dentro do fluxo de trabalho. Notem que aqui a situação do meu atendimento já ficou na mesma situação que eu configurei lá dentro no fluxo, né? Então, a minha primeira etapa ficaria na situação em aprovação. E aqui a gente já enviou a aprovação para o gestor. Aqui no caso sou eu, né, a gestora da Daniela, então por isso que eu recebi aqui essa possibilidade de aprovar ou de rejeitar a solicitação dela. Então, lembrando, né, que a gente configurou a regra de automação para quando a gente cair dentro da etapa, a gente receber aqui, então, a aprovação. Então, eu já recebi aqui a aprovação, né, porque a gente configurou a regra específica. E aqui no fluxo de trabalho, então, a gente tem informação de quem que é o responsável por essa etapa específica, né? Então, aqui a gente colocou somente a equipe, a gente não tem um responsável específico ainda. Aqui eu tenho meu prazo de início e meu prazo de término, né? Então, eu tenho 2 horas para iniciar, e se eu não me engano, era 4 horas para encerrar. Então, aqui a gente já tem o período específico, então nota que ele já está contabilizando, ele está aguardando que eu inicie essa etapa e aguardando que eu finalize essa etapa. Então, aqui a gente consegue verificar o SLO, né, da minha etapa específica. Aqui a gente tem a instrução que a gente configurou anteriormente, né, então aqui o gestor do solicitante verifica a demanda e decide se aprova ou não. E aqui embaixo fica, então, a minha ação, o que que eu preciso realizar dentro dessa etapa.
Então, aqui eu consigo verificar que eu preciso preencher um formulário, né? Então, aqui está o formulário que eu preciso preencher, com algumas perguntas-chave, né? Para eu conseguir verificar se eu vou aprovar essa demanda ou se eu não vou aprovar. Então, aqui, para eu iniciar essa etapa, me colocar como responsável da etapa, eu posso clicar aqui nesse botão de iniciar etapa. Aqui eu estou informando para o sistema que eu comecei a tratar, então, tudo que eu preciso verificar aqui dentro dessa etapa, comecei a trabalhar e vou, então, prosseguir aqui com o atendimento. Então, ele já me colocou como responsável do atendimento e como responsável pela etapa. Notem que aqui ele já pegou o horário que eu iniciei a minha etapa e agora ele informa que eu estou atendendo e ele está esperando que eu termine a minha etapa específica. Aqui, então, eu vou preencher o formulário, né? Então, por exemplo, vou informar tudo como sim, como se tivesse tudo positivo. Vou salvar aqui a informação do meu formulário que eu preenchi. E aqui, então, dentro da minha ação, mesmo que eu já tenha clicado em salvar aqui embaixo no meu formulário, eu sempre preciso informar que eu concluí a minha ação específica, porque de repente eu posso fazer alguma alteração na informação, então até eu concluir a minha ação, então ele entende que está em aberto, né? Eu posso fazer alguma alteração. Feito isso aqui, então, já concluí a minha parte aqui da etapa, eu vou avançar para a próxima etapa. Lembrando que aqui eu tinha uma possibilidade de escolha, né? Então, se deu tudo certo, eu posso ir para análise do RH, ou se não, né? Se de repente eu não posso prosseguir com essa solicitação de férias, eu vou cancelar essa solicitação. Mas para a gente fazer o caminho mais comprido, então, eu vou trazer para análise do RH. E aqui eu já vou definir um responsável pela etapa, porque foi o que eu defini ali na configuração. Eu teria que preencher o responsável dessa etapa. E aqui eu posso informar se eu vou deixar de seguir. Eu vou me colocar como responsável, né, para eu conseguir trabalhar aqui dentro do fluxo com vocês. Então, eu vou salvar. Agora, ele passou para a etapa de análise do RH. Então, notem que a gente já passou aqui pela primeira etapa. Se a gente retornar aqui, eu consigo verificar esse histórico, né? Então, note que aqui eu já tenho essa informação de histórico. Eu não consigo mais fazer nenhuma alteração. E eu consigo visualizar isso porque lá nas minhas permissões, eu defini que os agentes, eles podem visualizar todas as etapas, eles podem realizar as ações dentro das etapas. Então, eu estou conseguindo ter essa visualização assim. Caso a gente tivesse configurado de outra forma, né, as permissões, aí eu poderia não ter acesso a esse histórico, né, de repente. Aqui ao lado também ele já atualizou qual que é o fluxo de trabalho e qual que é a etapa que eu estou nesse momento. Então, aqui, a análise do RH. Deixa eu voltar aqui para essa etapa específica. Eu já estou como responsável porque eu configurei isso, né? Então, eu me preenchi mesmo como responsável. Eu ainda não iniciei a minha etapa, então aqui ainda está aguardando o início e o término. Voltando aqui só para mostrar para vocês, ele pegou também a data de término, né? Que eu concluí a minha etapa anterior. Voltando aqui para a análise do RH, o meu atendimento ficou na situação de em aprovação, porque eu configurei isso também lá dentro do fluxo, né? Então, se tivesse em análise do RH, ele também estaria em aprovação. E aqui, então, vou iniciar a minha etapa, informando para o sistema que eu vou já trabalhar dentro desse atendimento, vou fazer aqui, né, o que eu preciso fazer dentro da etapa. E aqui, lembrando que a gente tinha outra regra de automação, se eu não me engano. Deixa eu ver. Aqui é do comentário, né? Então, aqui, caso eu tivesse aprovado, ele iria colocar um comentário aqui dentro do atendimento para informar que teve uma atualização, né? Então, mostrando aqui para vocês, ele já colocou aqui essa notificação específica, né? Então, aqui informando que o atendimento recebeu uma atualização e tudo mais. Então, aqui, né, eu informo isso dentro do atendimento por a regra de automação, né? Então, notem que eu não coloquei nenhum comentário aqui manualmente, foi a regra de automação que fez isso por mim. Aqui, então, ainda no fluxo de trabalho, né, eu posso aprovar ou rejeitar, porque eu também coloquei em aprovação. E aqui, então, na minha ação, é basicamente preencher o checklist, né? Então, tudo que eu preciso verificar, tudo que eu preciso realizar, e eu vou informando aqui se eu realizei ou não. Então, aqui eu vou colocar tudo como preenchido, porque como tem informações obrigatórias, eu não conseguiria prosseguir sem que estivesse preenchido. Aqui, da mesma forma, eu vou concluir a minha ação, né? Porque caso eu não conclua, o sistema entende que eu posso fazer alguma alteração aqui e eu não teria finalizado de fato. Vou aprovar aqui o atendimento. Vou aprovar aqui a solicitação. E ele já, né, pegou e trouxe aqui o retorno da aprovação. E eu vou avançar a etapa
então, para a próxima etapa, que é do retorno do solicitante. Então, deu tudo certo, né? Então, eu vou conseguir prosseguir com essa solicitação, eu vou fazer o caminho mais longo com vocês. Mas poderia também chegar aqui na hora da análise do RH, a gente verificar que tem algum problema e a gente cancelar, então, a gente não prosseguir com essa solicitação. Notem que aqui eu perdi o acesso às outras etapas, né? Eu não consigo verificar as próximas etapas, isso porque eu ocultei as próximas etapas dentro da configuração ali. Então, aqui notem que a responsável está como a Daniela, né? Então, porque eu configurei que o meu solicitante seria o responsável por essa etapa específica. Mas aqui, sendo um agente, eu também consigo realizar as ações, porque eu configurei dessa forma, né? Então, aqui para a gente não ficar à mercê da Daniela responder, então, aqui a gente consegue fazer isso por ela. Novamente aqui, a gente teve uma regra de automação que foi acionada, né, que foi o comentário que a gente adicionou caso a gente tivesse aprovado, né, então a solicitação. Então aqui ele já adicionou automaticamente também o comentário dizendo que as férias foram aprovadas. Então isso tudo é via regra de automação que a gente acabou configurando ali dentro das configurações do fluxo de trabalho. Aqui, então, no caso, a Daniela, ela poderia adicionar um comentário, né, dentro do atendimento, mas no caso, como a Daniela é um personagem fictício aqui pra gente, eu vou avançar a etapa para ela, automaticamente. E aqui, então, lembrando, né, que a gente configurou duas possibilidades, a de encerrado e a de cancelado. Então, caso a Daniela verificasse, né, que teve algum problema na solicitação, ou que ela precisa modificar alguma coisa, ela poderia cancelar, ou então, se deu tudo certo, né, tá tudo resolvido, a gente pode encerrar aqui essa solicitação, né, que deu tudo certo, a gente já realizou tudo o que precisava, que ela vai poder, então, tirar as férias dela. Então, aqui ele já passou o atendimento para encerrado, né, para a etapa de encerrado. A situação ficou como encerrada, conforme a gente configurou ali. E aqui, então, que nem a gente verificou, a gente não tem nenhuma ação específica para realizar aqui, porque a gente já encerrou, né, o nosso fluxo de trabalho, a gente já encerrou o nosso atendimento. Então, basicamente, na prática, né, é assim que a gente consegue visualizar todas as configurações que a gente colocou ali dentro do fluxo de trabalho. Então, assim, a gente também consegue testar, ver se ficou tudo certo, ver se as regras de automação elas estão funcionando também. Então, lembrando que a gente tem outros caminhos, né? Então, a gente poderia ter percorrido por outro caminho, então a gente poderia ter ido de análise do gestor para cancelado, mas aqui eu quis fazer o caminho mais longo, né, para a gente verificar. Mas a gente tem, então, justamente todas essas possibilidades de informações que podem variar, de situações que podem modificar, né? Então, por exemplo, a Daniela abriu a solicitação, mas não deu tudo certo, faltou alguma coisa, faltou alguma informação, a gente não pode prosseguir. Então, ao invés de fazer todo esse processo, né, como se tivesse dado tudo certo, a gente poderia ter feito o processo dando alguma coisa errada. Mas então, basicamente, é assim que o atendimento ele se comporta quando tem um fluxo de trabalho envolvido. Notem que a gente acaba trabalhando muito mais nessa aba de fluxo de trabalho do que na aba dos comentários, né? Então, normalmente a gente realiza as ações que estão dentro aqui das etapas, mas não elimina, né, a possibilidade da gente ter também essa aba de comentários e conversar com o nosso solicitante pelos próprios comentários. Assim como eu coloquei os comentários via automação, né? Então, aqui, via regra de automação, eu colocava alguns comentários de forma automática ali no atendimento. Muito Acho bom, que, Bruno. boa, acho que tu queria falar alguma coisa e pode. Vai ali na aba de fluxo de trabalho de novo, por Uhum, favor. Mostra para o pessoal o modo vertical. uhum, Por exemplo, daí é uma questão bem pessoal, né? Mas eu prefiro me organizar assim, eu gosto de olhar no aham, vertical, porque aí se eu talvez queira ver, o que aconteceu na análise do RH, eu posso clicar ali, por exemplo, e vai abrir, né, o que aconteceu, sim, se tinha algum formulário, se tinha algum checklist para preencher. Então tem essa opção também, né? Como a Bruna falou, eu queria reforçar isso, né? A tela do atendimento, ela é praticamente a mesma de um atendimento com fluxo ou sem fluxo. A única coisa que muda é aquela abinha ali, né, do fluxo de trabalho, tá? Nada impede da gente seguir realizando comentários, troca de informação com o cliente, até porque muitas vezes o cliente ele não vai ter essa aba de fluxo de trabalho, né? Como a gente viu ali na configuração das etapas, é opcional, né? Então, eu posso querer liberar a aba de fluxo de trabalho para o meu cliente ou não, ou tem alguns casos que alguns clientes eu quero liberar um fluxo, para outros vai ser um tratamento interno, então eu não quero que ele veja. Né? Por exemplo, aqui está sendo feita uma solicitação de férias. Como a solicitação de férias provavelmente é um colaborador da empresa, então pode ser que faça sentido ele ver, né, em qual etapa está a solicitação, se foi aprovada pelo gestor ou não,
né? Se a documentação que ele precisa talvez enviar está tudo certo, né? Então, às vezes vai fazer sentido o fluxo de trabalho estar liberado para o meu solicitante, né? Outras não. Então, tudo isso é configurável, né? Uma outra coisa, que daí é uma dica para qualquer atendimento, mas para fluxos de trabalho daí fica um pouco mais interessante, que é a aba de histórico, né? Se puder clicar ali, Bruno, por favor. Uhum, A aba de histórico, então, né, pessoal, é o registro de tudo que acontece num atendimento. Então, muitas vezes, num atendimento sem fluxo, fica mais fácil a gente identificar o que que aconteceu. Ah, por que que trocou o serviço, né? Ah, por que que trocou a situação? Ah, porque às vezes tem uma regra de automação geral, né, que faz uma ação em todos os atendimentos. Mas em atendimentos com fluxo de trabalho, a análise fica um pouco mais complexa, porque eu vou ter as automações da etapa, eu vou ter requisitos da etapa, eu vou ter um checklist, um formulário que vai ser incluído pela etapa, por alguma automação, né? Automações com base no tempo, automações que enviam fluxo de aprovação. Ah, não sei por que que esse atendimento foi para aprovação. Então, essa aba é muito interessante da gente poder verificar, né? Então, ele vai ter, ó, mover o atendimento. Então, ao mover, ele pode acionar, ó, acionou concluir um checklist. Então, à medida que a gente vai avançando nas etapas, vão ocorrendo situações automáticas, né? Automações que vão estar sendo influenciando no atendimento. Então é bem legal assim. Tô com dúvida em alguma coisa que, por que que acionou determinada pessoa para aprovar? Então eu posso ver no histórico qual é a automação. Lá na automação eu vejo qual foi o fluxo que eu configurei, né? Qual o fluxo está configurado. Então é quase uma análise de detetive muitas vezes, né? O pessoal do suporte acaba tendo que pegar uma lupa ali e fazendo toda uma investigação para tentar entender qual foi a configuração que puxou uma aprovação, né, ou que transferiu o atendimento. Então, é umas dicas que eu queria passar aí, Bruna. boa. Uh, Perfeito, não, mas eu acredito que é isso mesmo, né? A gente encerrou aqui o atendimento. Eu até posso mostrar aqui, voltando, né, para os processos, a visualização no Kanban, né? Então, aqui a gente tem o nosso fluxo de trabalho de solicitação de férias, né? Então, supondo que a gente tem 3 colaboradores que solicitaram férias, né? Então, aqui a gente consegue visualizar de forma mais abrangente, né? Todas as nossas tarefas que a gente tem aqui, todas as solicitações que a gente tem. Então, aqui a gente tem a lista, né, de todas as etapas que a gente tem configurado. Então, análise do gestor, análise do RH e onde está cada atendimento que foi aberto, né? Então, esse aqui a gente já encerrou. Então, ele está aqui na etapa de encerrado e a gente consegue visualizar de forma mais abrangente, né, todas essas solicitações, onde que elas estão. Então, se a gente tivesse ali uma solicitação durante a etapa de análise do RH, ela estaria aqui para a gente conseguir acompanhar, né, qual que é o momento, onde é que ela está, o que está acontecendo, qual que foi o histórico. Então, aqui a gente consegue ter esse tipo de visualização também e trabalhar, né, com atendimento aqui nessa visualização do Kanban, porque clicando ele vai me trazer aqui para o mesmo lugar, ele traz para o atendimento novamente, mas aqui a gente tem essa visão um pouco mais geral desse fluxo específico, né, de solicitação de férias. um outro ponto importante que eu lembrei, se puder abrir esse atendimento aí do fluxo, Uhum. tem algumas ações, né, pessoal, que elas ficam bloqueadas quando um atendimento tem fluxo. Por exemplo, acho que trocar a situação é um que não dá, né? Se tu clicar ali no Isso, botãozinho da situação. Isso é sim, bem importante, né, gente? Porque imagina que o nosso gestor, né, quem está planejando um fluxo de trabalho, né, entende-se que existe um fluxograma, existem etapas pré-definidas que têm que serem executadas, com ações, com requisitos, né? Então imagina que a gente faz todo um planejamento, faz toda uma configuração, e aí o agente, não quero fazer isso aqui, vou trocar para encerrado. Não, não é assim, precisa seguir os passos que foram configurados, né? Então isso é bem importante, que às vezes vão ter ações que são bloqueadas em atendimentos com fluxo, justamente para respeitar aquele planejamento que foi feito na hora de configurar o fluxo, né? Então, só reforçando assim, às vezes o pessoal abre a chamada que, eu quero encerrar um atendimento que tem fluxo. Mas, tipo, tem que seguir as etapas. Se existem etapas que foram configuradas, é porque elas precisam ser seguidas pelo agente, né? Então, muitas vezes tem que falar com o administrador, talvez uma etapa
não está fazendo sentido, tem que fazer um ajuste. Isso é bem comum no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente faz um planejamento, só que no dia a dia, na prática, a gente vê que exigem outras etapas, ou uma etapa foi configurada não vai ser mais necessária. Então, eu acho que é constante, assim, né, os ajustes, a evolução de um fluxo. Sim. E também é bem interessante a gente justamente verificar os cenários, né, que a gente pode ter, né, no dia a dia. Então, o caminho feliz, o caminho onde não dá É verdade. certo, né? Então, a gente sempre ter uma etapa de encerrado ou de cancelado também é muito interessante, né? Caso justamente a gente queira encerrar, dê alguma coisa errada, ou se a gente quer cancelar, como a gente justamente não consegue mudar a situação, para a gente conseguir passar para essa etapa, né? Configurar os destinos que a gente consegue ir em cada etapa. Então, isso é bem importante também na hora da gente configurar o fluxo, né? Da gente pensar nessas possibilidades. Até uma dica, né? Se você quer dar a opção do agente encerrar a qualquer momento, você pode colocar uma etapa de destino como encerrado ou como cancelado em todas as etapas. E aí, Isso. sempre que ele tentar avançar, ele vai perguntar: tu quer avançar? Vamos supor que eu estou ali na análise do gestor. Tu quer avançar para análise de RH ou você quer passar para encerrado? Né? Então, no meio do fluxo de solicitação de férias, o cliente veio e pediu para cancelar. Ah, não quero mais as férias, vou tirar no fim do ano. Então, nesse caso, se eu não configurei corretamente, ele vai pedir para eu ir avançando, vai mandar a Uhum. aprovação do RH. Só que às vezes lá no análise do gestor, a gente conversei com o colaborador, ele não quer mais. Então, eu poderia em cada etapa colocar uma etapa de encerramento como destino. E aí, o agente, né, quem está realizando a atividade, no caso aqui seria o agente da Bruna, ela pode encerrar a qualquer momento. Então, outra dica bem legal aí para a gente fechar o nosso treinamento. Isso aí. Então tá, Bruna. Perfeito. Muito obrigado aí pelo treinamento. Eu vou encerrar a nossa gravaçãozinha. Deixa eu pausar.